Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Vamos começar agora o fórum, os debates, as perguntas. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta, Rogéria. Você traz a primeira pergunta e vamos respondendo aí, vocês vão respondendo e o povo vai interagindo aí, fazendo perguntas e, dentro do possível, vocês vão respondendo ao nosso povo. Tá, então a primeira pergunta é: como deve se portar um pregador do Evangelho de Cristo diante das questões polêmicas nas redes sociais? Tá? E como o Senhor é perfeito, né? O Espírito Santo ele é sabedoria. A Beth, ela levou toda a pregação para a dinâmica da gente usar bem a ferramenta nas redes sociais que Deus nos deu. Então, eu queria lançar essa pergunta para a Beth. Eu queria que a Beth respondesse essa pergunta. Como um pregador deve se portar diante de questões polêmicas nas redes sociais? Bem, Rogéria, o pregador, ele, de grupo de oração, né, que a gente mais serve para todos, né, ele é uma liderança, né? Então, a gente precisa ter toda a cautela, discernimento para reagirmos com as questões polêmicas nas redes sociais. O chamado do pregador é um chamado de anunciar a boa nova, como São Paulo disse em Efésios, no capítulo 6, né, no versículo 19. O que Paulo pede ali é para pregar o evangelho, a palavra de Deus. Então, eu lembro até que o nosso diretor espiritual, Padre Antônio José, né, ele fala para a gente, né, que o que a gente tem que fazer é pregar a palavra de Deus, que é Jesus. Né? Nós estamos agora entrando num período eleitoral. Então, um posicionamento nosso precisa ser de muita ética. Eu digo de neutralidade no sentido de eu não influenciar o outro e nem entrar, sabe, naquela atitude de briga, de rivalidade nas redes sociais, de ficar se posicionando. Você tem o seu posicionamento, né? A gente teve um fórum nacional, né, em que as cartas da nossa igreja diz que nós somos de dimensão política. Todo ser humano ele é político, porque para esse momento aqui que a gente está fazendo online, houve uma organização, uma participação de todos com a comunhão do Espírito Santo. Mas nós precisamos colocar, assim, a nossa postura, devemos nos portar com educação, né? Devemos nos portar com respeito à opinião do outro, devemos nos colocar, sabe, nos portar sem induzir o outro, porque uma palavra nossa, para aquele irmão que está iniciando, pode decepcioná-lo ou pode aliená-lo. Nós sabemos que, enquanto pregadores, nós somos anunciadores da boa notícia. Essa boa notícia é Jesus, que muitas vezes incomoda um outro. Então, a igreja vai dizer que o pregador, a pregação é profética, mas ela é também, ela denuncia o mal, né? A gente tem que pregar a verdade, né? Sobre todas as coisas a verdade, mas a gente tem que tomar o cuidado para não ter posicionamento partidário, né? Enquanto cristãos católicos, pregadores católicos, a vida ela está em primeiro lugar, né? O amor, a família, a igreja, né? O que nós
pregamos é o amor de Deus e não, sabe, aquilo que eu acho, aquilo que eu quero. Por isso que São Paulo, ele ora mesmo, né, a comunidade, ele pede muito à comunidade, orem por mim para que eu tenha a palavra certa, que eu saiba apregoar a boa nova, anunciar, né, ousadamente, como é o meu dever. O meu dever, enquanto pregador, enquanto pregadora da Igreja Católica, né, da Renovação Carismática Católica, é ter uma postura ética, educada, de respeito, né, não se utilizar desse título para encaminhar politicamente as pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tomar cuidado que posta nas redes sociais, nossas vestimentas na rede social, né? Nosso vocabulário, o nosso testemunho, a coerência, né? A coerência daquilo que a gente prega lá dentro do grupo de oração, mesmo muitos grupos ainda sendo online, né? Uns estão presenciais, outros fazendo presencial e online, né? A gente precisa ter coerência na nossa palavra, né? Na nossa vida, né? E especialmente nas redes sociais. Tá bom, muito obrigado, Beth, pela resposta. E aí, Marquinhos, mais perguntas? Não sei, vamos para a segunda pergunta, até o povo começar a mandar pergunta para nós. A segunda pergunta que você trouxe. A segunda pergunta que eu trouxe, até onde as técnicas de oratórias, hoje a gente está se ouvindo falar muito de coach, né? Coaches na pregação, técnicas de oratória, técnica de aprendizados da pregação. Até onde essas técnicas, em excesso, acaba extinguindo o querigma e exaltando o pregador? Ficou entendida, Beth, a pergunta? Sim, ficou sim. Né? Porque às vezes a gente procura tanto a sabedoria humana e extingue o espírito, o querigma, né? E acaba passando de nós mesmos, pregadores, e não de Jesus Cristo. Aí fica aberto para a gente responder, né? Alfredo, Beth ou eu. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa pergunta é o coach, né? O coach é aquela pessoa que acompanha os outros a superarem suas dificuldades. E eu lembrei muito do nosso coordenador nacional no ENF passado, né, no Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica, ele pedindo para que a gente tivesse muito cuidado com os coaches, né, na pregação. As técnicas, elas são importantes da oratória, né? A técnica de oratória, ela é entendida como arte, como ciência, e ela é muito bem vista na igreja, no nosso movimento da Renovação Carismática Católica, porque o documento de Aparecida, escrito pelo nosso emérito Papa Bento XVI, ele diz que a formação na vida do missionário, do discípulo missionário, precisa ser uma formação constante, né? Uma formação constante. E é entendido assim nesse documento de Aparecida que a formação é um dom do Espírito Santo que complementa o próprio dom do ministério, porque é muito importante a gente entender que pregar, né, na igreja é um dom do Espírito Santo. Você pode ter toda a formação teológica, moral, né, científica. Você pode ser uma pessoa falante, desinibida. Mas, quando se trata de dom, Deus escolhe a quem Ele quer. Os envergonhados, os tímidos, né, os analfabetos, né, os poucos letrados. É dom. Pregação é dom do Espírito Santo. Ministério, serviço, é um carisma do Espírito Santo. Sobre todas as coisas.
Estar atuando na evangelização por meio do ministério da pregação é saber que você recebeu de Deus um dom. E esse dom, ele pode ficar cada vez mais arrojado, ampliado, aperfeiçoado por meio, né, da formação das técnicas de oratória, né? É muito bom, né, aprender a pregar, mas antes, sabe, de aprender as técnicas, eu preciso ter aquela prática, né, que foi o tema da pregação de hoje, está orando em todo o tempo no Espírito, né? E estar orando em todo o tempo no Espírito pressupõe também vida de oração na própria palavra de Deus, porque a pregação ela se dá pelo contato que o Filho de Deus, o servo de Deus, teve e tem com a palavra de Deus, né? Não, o pregador, para pregar, precisa conhecer a palavra de Deus, ter intimidade oracional com a palavra de Deus, né? Então, o Leandro pede para a gente tomar todo esse cuidado, né, com esse movimento que tem do coach agora dentro do Ministério da Pregação, né? Continua nas perguntas. Bom, vamos para a terceira, Algéria. O pregador que já concluiu as apostila 1, apostila 2 do Ministério... Alfredo, tu tá com ela escrita direitinho, essa pergunta? Tô sim. Pode fazer você, que eu acabei. Então, assim, Beth, o pregador que já participou das formações específicas, né, do Ministério, apostila 1 e 2, quais seriam, assim, as sugestões literárias ou outras para aprimorar o seu desempenho nas pregações? Alfredo, irmão, nesse momento, na nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós estamos vivendo uma moção que foi dada ao Conselho, né, ao CARC, ao Conselho da Renovação Carismática Católica, ao nosso presidente Henrique, né, ao nosso diretor espiritual, Padre Antônio José, que as formações parassem por um instante, né? E que a gente voltasse àquela convivência fraterna, oracional, junto com os irmãos. E foi surpreendente porque logo em março, no meado de março, todos nós fomos pegos de surpresa pelo isolamento social gerado por essa pandemia da Covid. E aí o nacional, viu, Rogéria, você, né, Alfredo, como coordenadores aí do Ministério da Pregação, Marquinho como coordenador do vicariato, ele vem orientado a gente para que a gente não faça nenhum tipo de formação de ministério, e aí é de qualquer ministério por online. Uma apostila de formação de pregadores ou de ministério de cura e libertação, de música, seja ministrado pela internet, tá? Para nós. Então, nesse momento, aquele pregador que já fez todas as suas formações, glória a Deus, né, já passou pelas formações da apostila 1, da apostila 2, aguarda, porque nós, pregadores, vivemos a unidade na fraternidade. Vivemos a unidade na obediência, vivemos a nossa unidade, o nosso ministério em comunhão com a igreja. E a nossa igreja, ela é hierárquica e carismática. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente faz, né, em comunhão com as nossas lideranças. Então, há um momento agora de se esperar. Então, aquilo que a Bíblia diz, esperei confiantemente no Senhor, ele se inclinou para mim. Espera no Senhor, releia, eu também já fiz
até agora, todas as formações, eu não canso de ler e de reler os livros, porque a nossa mente ela é capaz de aprender. A nossa mente, quando a gente relê, ela ativa o nosso conhecimento, ela amplia e guarda melhor o nosso conhecimento, a gente aprende mais. Então, espera. Então, aí, né, Rogéria, tem aí uma orientação nacional, tem uma orientação que é afirmada também pela coordenação do Ministério da Pregação do Estado, a Renata, que estejamos sem ministrar formação das apostilas de modo online, né? Virtual. Né? Então, espera, pegue um novo livro, o livro que está. Quer ver uma orientação que foi dado? Para a gente pode fazer a outra leitura, meu Deus, cadê o documento? Saiu um novo documento, esse daqui, RCC Responde, número 9, Ministério de Pregação. Você tem, né? Eu tenho, já tenho. Né? Isso foi orientado pelo próprio Leandro, nosso coordenador nacional. Também aquele livro que fala da pedagogia, que foi escrito pelo coordenador nacional do Ministério por Cura e Libertação, o Vinícius, eu troco o nome pelo Vicente, é uma orientação para esse tempo de isolamento. O próprio livro que o nosso presidente nacional da Inovação, o Vinícius Simões, escreveu. Esse, né? Como é que é? Dê para mim o título. Eu te constituí sentinela na casa de Israel. Isso. É uma orientação agora para nós de formação, viu? Para todos os ministérios. Isso daí vai ajudar a retomarmos aqueles ideais que a renovação tem, né, da vivência do primeiro amor, né, da vivência da palavra, da vivência, né, entre os irmãos. É muito significativo, sabe? É muito necessário. Porque, como você disse aí, Rogéria, muita gente, às vezes, pensa que é a técnica por si só que se constitui um bom pregador. E não é. Eu já ouvi pregadores semi-analfabetos, né, terem assim uma pregação muito melhor do que pregadores que têm formação universitária, que fizeram teologia e que a gente não entende nada. Realmente é uma abertura à ação do Espírito Santo. Ninguém está falando aqui de negligência, irresponsabilidade, né? Eu me preparei também para pregar hoje. E toda a pregação que eu vou fazer, eu me preparo, eu estudo e oro e pergunto ao Senhor o que Ele quer, como Ele quer, sabe? Qual é o viés que Ele quer que eu costure, né? Que eu trilhe, né? Então, com responsabilidade, mas, sobretudo, entender que pregador é alguém que tem o carisma da pregação. Beth, amém? Beth, aqui você já até respondeu um pouquinho uma pergunta que veio aqui num grupo que eu tenho aqui particular, mas eu vou fazer, né? Porque as pessoas vão me cobrar. Então, assim, o que o pregador pode fazer e o que ele não pode fazer, o pregador de grupo de oração. Eu acho que essa pergunta, ela fica muito... Ela traz uma visão de enquadrar o Espírito Santo na própria vontade. Não que esse pregador queira fazer isso, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os carismas. Os carismas, gente, para a gente exercer carisma, a gente tem que ter responsabilidade, prudência,
mas a gente tem que ter essa ousadia que São Paulo diz aqui, essa coragem, não é a coragem de peitar o coordenador, não é a coragem de falar em público, de ficar em pé, de impostar a voz, não é essa coragem, mas é a coragem de, na hora de estar fazendo aquilo que Deus quer da evangelização, você está logado ao Espírito Santo para perceber o que ele quer que você faça, né? Ao mesmo tempo, entendendo que a igreja ela caminha por mais de 2000 anos com o Espírito Santo. Ela tem as normas do magistério da igreja, ela tem a doutrina, né? Nós temos a doutrina da igreja. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar, sabe, com um ministério robotizado, né? Carnalizado, carnal. Então, a gente precisa ter um parâmetro, sim, né? Daquilo que o Espírito Santo dirigiu à igreja, o movimento, mas também se sentir livre na hora de pregar, ter bom senso. Eu acredito que o pregador que está sempre disposto a estar em comunhão, que tem fé na igreja, né, ele se submete a uma proibição do seu coordenador, mesmo em dor, em lágrimas. Né? Quantas vezes o meu coordenador de vicariato, né, ou de grupo de oração disse, não, Beth, você não vai agora não, você não vai pregar. Né? Para eu estar aqui pregando, né, o Marquinhos, junto aí com o conselho deles, Marquinhos entrou em contato com o Henrique, que é o nosso presidente da arquidiocese, para ele me liberar. A primeira coisa que o pregador pode é obedecer. A primeira coisa que o pregador pode é a humildade, sabe? Isso. A humildade, gente, de acreditar que Deus tem poder de tocar o coração do coordenador, do presidente, sabe? Daquele que for que está na instância da hierarquia do nosso movimento, da nossa igreja, e que no tempo do Senhor tudo vai acontecer. Ninguém segura esse vento que está soprando, que é o Espírito Santo, sabe? Esse vento que move o teu coração, que faz você sentir vontade de pregar, também faz em mim. Mas esse vento, ele passa primeiro no coração do nosso coordenador, né? A Rogéria está aí como é o segundo coordenador do vicariato, né? Né, Rogéria? Você estava, quem era a coordenadora anterior, né? E agora com o Marquinho, porque tem uma virtude aí na Rogéria, no nosso irmão Alfredo, é a obediência. Isso pode, é a humildade, isso pode. É a vida de oração, isso pode. É a espera, isso pode. O que não pode é desobedecer. Por mais que o mundo, né, venha com a bandeirinha. Liberdade! Liberdade! Nós cristãos, nós fazemos o que Deus quer. E a nossa confiança está também, ela perpassa pelos nossos líderes. Né, pelos nossos líderes. Eu nunca fui pregar sem antes, e aí dói para a gente no início, sabe? Pedir, eu posso ir pregar no outro vicariato? Eu posso ir pregar no outro grupo de oração? Isso é exercício, porque quando a gente se submete a Deus, a gente aprende se submetendo ao irmão. Eu falo muito aqui para as minhas filhas, sabe? Aprenda a respeitar sua mãe, a obedecer sua mãe, e você vai obedecer, respeitar seu patrão, seu namorado, seu noivo, seu marido, seus colegas. Amém. É verdade que quando eu fui convidar a Beth, eu tinha falado com o Henrique. Henrique, pessoal, que quero fazer o fórum do Ministério de Pregação, que veio em nosso coração, no coração da Rogéria, que é a nossa coordenadora. Aí o Henrique, não, tá liberada a Beth. Falei, então tá bom. Então eu vou falar com a Beth. É assim que funciona mesmo. E, Beth, tem mais uma... Vieram aqui mais uma pergunta. E
a pergunta é o seguinte: existe um roteiro para se preparar uma pregação? É a pergunta que veio aqui agora. Existe. A nossa própria formação de pregadores, nós temos duas sugestões de roteiro, né? Muitas, mas as mais usadas é aquele roteiro básico, né, em que a gente faz introdução, desenvolvimento e a conclusão, e também temos o roteiro de narrativas bíblicas, que estão presentes os dois, né, nessas apostilas. Eu mesma, eu fiz o meu roteiro de pregação, né? O meu roteiro está aqui. Meu roteiro está aqui no meu caderno. Glória a Deus. Né? Assim, uma coisa, eu sou muito obediente. Não falo isso para minha glória, não, sabe? Porque obedecer dói muito. É dolorido. Já sofri muito, né, por ter que obedecer, dói, a gente tem a vontade, né? Obedecer requer renúncia, requer, às vezes, sofrimento, porque a gente quer vontade, né? A gente tem vontade. Então, se submeter à vontade de Deus através da nossa liderança, às vezes traz sofrimento, porque somos teimosos, vaidosos, né? Então, tem sim roteiro de pregar para a gente pregar, né? E nesse roteiro aí você pode, por exemplo, trabalhar cada versículo da citação bíblica. Nesse caso aqui, a gente teve o versículo 18, 19 e 20. Né? Você pega um versículo e começa a destrinchar, versículo, por exemplo. Veja ali quais são as palavras. Por exemplo, a palavra ousadia, que está no versículo, acho que 19, né? É uma palavra que não é muito comum no meu dia a dia. Então, vai lá no dicionário, o dicionário vai dizer que é a mesma coisa, é sinônimo de intrepidez, de coragem. E aí, dentro do dicionário teológico, você vai descobrir que essa ousadia, ela é muito mais do que uma ousadia de caráter físico, de personalidade, de atitude, né? Ela é uma ousadia de ter a coragem de rasgar o seu coração, sabe, de perguntar a Deus o que tu queres que eu fale, Senhor, quebra a minha vergonha, quebra o meu medo, a minha vaidade, quebra o meu roteiro humano, mundano, Senhor. Sabe? Essa ousadia que Paulo pedia de pregar aquilo que Deus quer. Isso aí, gente, é muito difícil. Não é fácil, não. Porque vai fazer com que você tenha que sair de frente da TV, de frente do celular, que você pare de passear, de fazer uma faxina na tua casa, de você reduzir alguma coisa para estar com Deus e ouvir a Deus, essa ousadia de estar com Deus e ouvir a Deus, dele quebrando, sabe, dentro de você, tudo que você... Olha, a primeira vez que eu perdi o meu roteiro, que eu preparei para pregar, eu fiquei doida. Eu estava com meu marido, que já era vivo, e eu falava para ele, Gilson, eu esqueci o meu roteiro! Gilson, volta para casa! Gilson, não dá tempo, Beth, vamos embora! Creia no Espírito Santo! E eu fui tremendo. Olha, oh, Jesus! E eu fui, porque a gente se prepara para pregar. Se prepara estudando, a gente se prepara orando, e a gente se prepara crendo que Deus vai agir, e Deus agiu, graças a Ele mesmo, né? É assim que funciona. Que também é o meu ministério, né? Pregação também, né? Como você falou no começo, eu não me canso de informação, faço uma formação, outra. Hoje hoje o meu ministério é coordenação vicarial, né? Coordenador. Mas meu ministério, dentro do meu grupo de oração, é pregação também. E tem uma outra pergunta, que é: qual é o melhor momento da pregação no grupo de oração? Qual o melhor momento da pregação no grupo de oração? Bem, se você pegar esse documento aqui, né, do nosso movimento, você vai encontrar que eles vão mostrando aqui uma sequência de ação de um grupo de oração, né? Ele vai mostrando. Mas olha lá,
aqui no Antigo, na página 34, Rogéria, ele vai dizendo, né? A gente começa com invocação do Espírito Santo, depois a gente vem animando, a gente entra num clima de perdão a Deus, de orações e cânticos dentro do sentido de pedir perdão, a gente pede o batismo, aí vem a palavra de Deus, depois da palavra de Deus, adoração, louvor, lá vai. Isso daqui não é para a gente, né, seguir, como é que fala? Passo. Gente, atenção! Gente, atenção! Próximo passo do grupo de oração, ok, conectado, entra agora a oração, sai agora a oração, porque está aqui no roteiro, agora é o momento de pedir perdão, não, agora... Sabe, o dirigente da oração, lá do grupo de oração daquele dia, o pregador, né? O Ministério de Música, ele não fica naquela hora logado em Deus. Ele já tem uma vida logada anteriormente. Então, se sente, é agora que a pregação tem que entrar. É agora que a pregação tem que vir, sabe? Então, mais ou menos, né? O grupo de oração, ele sempre tem essa tendência de animar o povo, porque a gente entende que a maioria tem... O grupo, ele conta com pessoas que estão iniciando o seu processo de experiência pessoal com Deus, né? Então, a gente tem que considerar isso, né? A gente começa com animação, começa pedindo ali o perdão dos nossos pecados e agradecendo. Então, a gente tem que ter esse, como na linguagem popular, esse jogo de cintura, de perceber o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo foi capaz de mover Paulo e todo o grupo que caminhava com Paulo, para que eles não fossem pregar na Ásia, para que eles não fossem pregar ali, acolá, não vão para lá, eles perceberam isso. Paulo percebeu em sonho, o Espírito Santo falou, nós servos, né, do grupo de oração, nós também temos que ter essa sintonia com o Espírito Santo para discernirmos. Agora seria o tempo bom do pregador fazer a pregação do grupo. Gente, eu estou sentindo que o grupo ainda está frio, ainda. Não vamos deixar entrar a palavra, não. Agora, é interessante a gente ter essa percepção do Espírito, de perceber que Deus, ele é muito simples, muito sutil. O que você pode julgar, isso deve ser do Espírito, às vezes Deus fala assim, com essa frieza que o povo está, que eu quero que entre a pregação. Ou Deus pode falar, agora eu não quero que entre a pregação. O povo agora está adorando. Eu agora quero curar por meio da oração. Sabe? Né, Marquinho? É muito interessante essa ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Isso é verdade. É que quando nós deixamos ele falar conosco, né, nós vamos fazer a coisa certa. Mas para isso, precisa ter uma coisa que você falou na outra pergunta, obediência. Nós precisamos obedecer. E diversas vezes nós queremos fazer nossa vontade. Nós não queremos escutar o que o Senhor está falando. Nós somos um povo tão barulhento, que só sabe falar, que às vezes nós não paramos para escutar o Senhor. A gente às vezes precisa ter essa experiência de ficar aqueles 15, fazer a nossa oração, e ficar 15 minutos assim, em silêncio, para escutar o que o Senhor quer falar conosco, para poder... Aí você o Senhor está falando comigo naquela situação. Então, uma vez a gente quer falar tanto que a gente não faz esse exercício da obediência. Eu quero fazer uma pergunta, Beth. Nós sabemos que todo pregador, que é chamado ao ministério da pregação, a preparação dele não é no dia, não é para uma pregação, né? A preparação dele deve ser de um batizado da igreja, né? A preparação dele na vida deve começar no dia, como você falou aí na pregação, né? Já no primeiro dia, as primeiras horas do dia já tem que ser um louvor, uma preparação com a vida, com as suas atitudes ao Senhor Jesus, né? Com a palavra.
nós já sabemos que todo aquele que é chamado ao ministério de pregação, ele tem que ter a palavra viva e latente na sua vida, em todo momento, em todo tempo. E aí é que eu quero formular a pergunta. Nós sabemos que nós nos preparamos, a gente escolhe o plano A, plano B e agora plano C, né, Marquinhos? Plano C, né? No Vicariato agora. Agora nós temos plano A, plano B e plano C. Nós já passamos por alguma experiência de o A, o B não poder e o C que teve que pregar. Nós já tivemos uma outra experiência no ano passado. Aí por isso agora nós fazemos até o plano C. E aí a minha pergunta é, eu tô num encontro de pregadores. Aí o plano C não pôde, que foi o último. E aí chegam para mim e falam assim, Rogério, você pode pregar? Qual deve ser a atitude do pregador nesta hora? Negar ou aceitar? Eu já passei por essa experiência, né? E as formações nos ensinam, né? Eis-me aqui, Senhor. Isso. Você me fez lembrar, eu lembro que eu estava trabalhando, faltavam 10 minutos, já eram 18 horas, o meu marido ele ligou para mim, e ele falou assim para mim, Beth, o grupo de oração, quem ia pregar hoje era o Rodrigo, mas o Rodrigo, a Ana passou mal, ele teve que levá-la agora para a emergência, você vai ter que pregar. Eu falei assim, agora como que eu vou pregar? Eu não tenho fone com ele. Jesus, como que eu vou pregar? Eu não sei qual é a palavra. Porque a gente fica com medo, né, Marquinhos, né, Rogério? Não, da coisa que diga, né? Se vira, vai pregar. Ai, meu Deus, como é que eu vou? Se vira, Beth, porque eu vou conduzir e você vai ter que pregar. O meu marido fazia parte do núcleo, né? E como eu estava fazendo parte do núcleo do estadual da pregação, né? Então, a tarefa estava maior. Então, eu era participante do grupo de oração. Mas todo pregador, ele pode pregar no grupo de oração mesmo não sendo do núcleo, né? Então, meu marido logo me acionou. Beth, então... Aí eu fui, né? Eu só sei que eu peguei... Então, tá bom, me dá a palavra! Aí eu peguei a palavra, orei de joelho, lá no lugar onde que eu estava, fui para a igreja, fiquei lendo a palavra ali, né, porque o grupo de oração começava, acho que era 7h30, começava 8h da noite, né? Aí eu me preparei naqueles minutos que eu tinha, né, aquelas horinhas, 1h30, mais ou menos, 1 hora, e fui pregar. Eu gostei da pregação, meu marido, que era muito crítico, sabe, ele tinha um zelo muito grande com a palavra e ele sempre me avaliava, ele falou, foi legal, foi bem. A gente tem que se lançar, né, Rogéria? Porque eu não leio a Bíblia, como eu leio um livro de ciências, né? Isso, vida. Né? A palavra é vida, é isso aí. Profissionalmente, né, Rogéria, a gente aprende, ou na faculdade, ou no curso que a gente vai fazer, a gente aprende para viver aquilo que a gente está estudando, né? Aquilo se encarnar na nossa profissão. A palavra de Deus, ela é, antes de tudo, Deus conosco, né? Ela tem que estar em mim. Viva. Ela é viva, né, Alfredo? Ela é viva, né? Muito... A gente tem que acreditar no dom da formação, né, que a gente buscou, né, Marquinho, também. Isso você também trouxe, Beth. Pode até entrar com uma pergunta, mas eu já vivi uma situação assim dentro do meu grupo de oração. Eu faço parte do grupo de oração em São do Espírito, aqui na Praia de São Pedro, né? E há uns anos atrás, nós estávamos no grupo de oração, na sexta-feira, aí a menina mandou uma mensagem assim, no celular, não vou conseguir chegar a tempo. Aí o Coelho falou assim, Marquinhos, você que vai pregar, mas assim, dentro do grupo de oração. Dentro do grupo de oração, naquele momento. Mas aí a gente pode até lançar uma pergunta e dizer assim, quem faz parte do núcleo deve estar conectado para
realizar uma pregação. Não é isso, Beth? É verdade, é verdade. Por isso que é bom, né, o núcleo se reunir uma semana antes, o discernimento vir em núcleo, né, com todos que fazem parte do núcleo, discernirem a palavra e durante a palavra e meditando. Eu lembro, sabe, Marquinhos, que o meu esposo, ele morreu, né? Ele morreu fazendo parte do núcleo do grupo de oração que fazíamos parte. E ele, mesmo não pregando aquela palavra, só tinham 3 pessoas no núcleo, no grupo dele. Ele, o coordenador e a esposa do coordenador. Ela não pregava porque ela era intercessora, não tinha dom. O coordenador era mesmo dom confirmado, e meu marido só pregava porque ele falava, eu não gosto de pregar, porque aquilo mexia, mas ele pregava bem, graças a Deus, um homem muito ungido. Mas ele vivia durante a semana, até o próximo encontro do grupo de oração, aquela palavra tirada. Ele estudava aquela palavra. E era impressionante que ele, quando conduzia o grupo de oração, eu ficava assim maravilhada, porque era toda em cima da palavra que o pregador ia pregar. E quando o Rodrigo ia pregar, era assim, o extraordinário de Deus. Era um complemento, não era repeteco do que estava sido, o que foi orado, sabe? Havia uma comunhão tão bonita entre eles que não havia complemento, sem dizer, eu vou completar o que o outro está falando. Os dois se colocavam como instrumentos na mão de Deus, de uma maneira assim. Rodrigo está vivo, a esposa, né? Mas eu amo muito esses irmãos, eles vieram aqui na minha mente. Eu acho que até a mãe da Ana mora aí, perto do vicariato de vocês. Nilópolis não? Nilópolis... Não, aqui não. Aqui é perto de Guaratiba, Campo Grande, Santa Cruz. Né? Eu acho não, que era... aqui. Tá. Não, Beth, a pergunta que chegou aqui para a gente aqui agora, quanto tempo deve levar uma pregação no grupo de oração? Então, nesse livrinho, ele está dizendo que são 15 minutos. Mas esse livro aqui, ele é 2ª edição, ele foi escrito, deixa eu ver, ele foi escrito em 2007. E a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro a gente está passando por um momento de muito perigo. Muitos grupos de oração que começavam às 7 horas tiveram que começar primeiro 8 horas ou 8h30 por conta do trânsito. Lembram disso? Agora que a cidade deu uma melhorada no nosso trânsito, que era assim, um trânsito terrível, que todo mundo se atrasava. A nossa cidade passa por um momento conturbado do perigo, da violência. Então, muitos grupos diminuíram de 2 horas de duração, passaram a ter 1 hora, 40 minutos de grupo de oração presencial, até mesmo. Acredito. Então, você vai fazer uma estimativa. Se seu grupo tem 2 horas, você pode pode pregar de 20 a 30 minutos. Se o seu grupo é de 1 hora só, você pode pregar de 15 a 10 minutos, sabe? Mais ou menos aí nessa linha. Mas no grupo de oração, o máximo de duração, né? Se um grupo tem 1 hora, não pode passar de 30, não pode ser 30 minutos, né? Porque a própria orientação da RCC diz que nós estamos no grupo de oração para orarmos. A palavra é apenas para aumentar e estimular a nossa fé em Deus, né? Com certeza. A gente sabemos disso, mas a gente, como o povo está perguntando, a gente tem que responder para esclarecer essas dúvidas. Essas dúvidas, não é isso? Não é isso? Sim, Marquinhos. Alfredo, traz a quarta pergunta que nós trouxemos do núcleo. Na verdade, eu não anotei, não. Mas tem um aqui, ó, apareceu aqui, ó. Quem é membro do núcleo... tirou. Quem é membro do núcleo do grupo de oração deve preparar
a pregação de antemão? Acho que até a Beth já respondeu, né? Não. Apareceu aqui no vídeo. Ô, Fredo, não. Tem uma outra. Não. Tem uma outra aqui, ó. Não, você já fez. Não, deixa eu falar para você. Eu tenho aqui ela. Sendo batizado no Espírito Santo, como podemos confirmar que a palavra é vida nos dias atuais? Tá. Aí, já tá aí. Sendo batizado no Espírito Santo, como podemos confirmar que a palavra é vida nos dias atuais? É viva nos dias atuais. Essa é uma pergunta, assim, né, muito interessante, porque hoje o pregador, ele tem uma realidade em que a gente se depara com a incredulidade, né? Vivemos num período em que muitas pessoas têm acesso direto com diferentes formações, informações, né? Vários conhecimentos de várias áreas, e eu penso assim que o pregador ele precisa estar muito bem preparado, embasado, né, na doutrina da sua fé católica, no ministério da pregação, passado pela escola Paulo Apóstolo, sabe? Feito essas formações para estar pregando. Eu penso que o pregador ele precisa, como a Rogéria já falou e eu falei, ter uma vida de oração, sabe? Se constituir discípulo de Deus. Antes de ser missionário, né, como pregador, ele precisa ser discípulo, ele precisa ter uma experiência já consolidada de fé na palavra de Jesus Cristo, para que essa palavra tenha penetrado nele como a espada de dois gumes. Porque em Hebreus 4 vai dizer que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus por si só, ela é viva, né? O Papa Francisco, numa das primeiras encíclicas dele, ele diz que a palavra é o próprio Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela tem poder, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. A palavra de Deus ela é capaz de atingir, né, a alma do corpo, ou seja, a palavra de Deus tem condições de atingir o nosso cerne, a nossa consciência e de nos tocar e fazer perceber. O ouvinte que ouve a palavra de Deus, ele tem a possibilidade, se esse pregador ele estiver com a graça de Deus, a palavra viva, vivendo a palavra de Deus, sabe? Essa palavra, ela vai tocar e ela só vai voltar ao céu até que ela cumpra o seu percurso. É claro que Deus, ele não arromba coração, né? Em Apocalipse ele diz, eis que estou à porta e bato em tua morada, se tu abrires o coração, eu entrarei e eu cearei contigo e tu comigo. A pessoa precisa querer aceitar Jesus, né? Precisa querer aceitar, né, a palavra de Deus, o senhorio de Jesus. Mas eu acredito que no próprio grupo de oração a gente possa encontrar pessoas que estão caminhando, mas que possam ficar na dúvida, né? O que está certo? Será que a palavra de Deus ela pode ser capaz de se atualizar a todas as circunstâncias que a gente vive no mundo de hoje? Ela pode, né? O Papa João Paulo II, né? Santo Papa João Paulo II, eu me recordo, eu era muito jovenzinha na época em que a igreja estava buscando uma catequese, uma evangelização que fosse renovada. O Papa alertou a toda a igreja, eu quero que vocês orem pedindo, né, pedindo ao Espírito Santo um novo método, porque o conteúdo nós já temos. O conteúdo é Jesus. O conteúdo é a palavra de Deus. O pregador vai ter que buscar, sabe, esse novo de como colocar a palavra de Deus, né? Esse método, né? Beth,
eu gostei muito do ponto que você falou nessa tua resposta de agora, porque você trouxe também que a respeito de que o pregador precisa ter as formações, como você falou, a antiga escola de Paulo Apóstolo, hoje escola permanente, né? Hoje a escola permanente. Então, e aqui no Vicariato de Santa Cruz, os pregadores de grupo de oração, todos eles têm a escola permanente. Aleluia, entendeu? Graças a então, Deus. A gente estava aqui nesse período que nós estávamos de março para cá, nós estávamos terminando uma turma da escola permanente, né? Já estava já no segundo módulo dessa etapa já estava para concluir esse ano, né? Mas o Senhor deu essa mexida aí, né? Mas todos aqui os pregadores aqui que pregam aqui nos grupos de oração no Vicariato Santa Cruz, todos eles têm a escola permanente, que é importantíssimo o pregador ter essa escola para poder ele falar com a autoridade de Jesus, né? Eu me empolgo muito que eu falo, que eu gosto muito de falar de Jesus. Então, eu aprendi muito desculpa, eu chamo escola Paulo Apóstolo, né? Mas perdão, é igual ensino médio e segundo grau. Eu até hoje chamo segundo grau. Perdão, irmão. A escola permanente, né? Nossa Senhora, eu ia para a escola permanente, aquilo para mim era como abrir uma janela e ver o sol brilhar. Eu via Jesus, eu queria mais. E olha que eu ia, né? Eu ia solteira, eu ia já casada, meu esposo também ia, e ainda levávamos carrinho, brinquedos, bebês, para poder, porque eu não tinha com quem deixar, não tínhamos com quem deixar, então a gente ainda levava as crianças. É muito bom estar na cidade. Esse momento foi muito bom, conosco, que dá a gente para relembrar tudo isso, né, que nós vivemos, né? E minha esposa aqui em casa fica falando também. Poxa, Marquinhos tá lá no cantinho dele de oração lá, no nosso cantinho, né? A Rogéria voltou. Graças a Deus. Voltei. Já perto desse momento de voltar. Tá baixando. E nós já estamos... Beth, foi esse horário assim que a gente programou e assim, bateu esse gostinho de quero mais, quem sabe o próximo. Porque nós fizemos o Ministério de Música, e a Arte também fez o Ministério há 2 meses atrás, e agora estamos no Ministério de Pregação, nesse fórum, sabe? E assim, tem foi duas muito bom perguntinhas. Tem mais duas? Então faz aí. Duas apareceram aqui. Pode fazer. Quando se é do núcleo, mas não é formado, ou seja, não tem a formação do Ministério de Pregação, caso haja uma emergência, a pessoa pode pregar? Pode sim, nessa emergência, né? Eu até me lembrei agora o que o Catecismo da Igreja Católica diz, quando tem uma pessoa que está morrendo e ela não foi batizado, a gente pode batizá-la na emergência, não é, Alfredo? Sim. Né? Na emergência, claro, vá pregar, né? Sim. Ninguém pode ficar sem o pão da palavra. Né? O símbolo, né, do pão, o pão da palavra, o pão eucarístico, não podemos ficar. Na emergência, se lança na providência, na misericórdia do Senhor e pregue, tremendo, com medo. Assim mesmo. Aí uma outra pergunta. Na pregação, é necessário que haja sempre um testemunho de vida do pregador? Olha, é necessário que tenha um testemunho, né? Para ilustrar, para exemplificar aquilo que está sendo pregado, né? A primeira vez que eu fui fazer uma pregação que falava de milagre, eu falei assim, meu Deus, eu não tenho nenhum milagre para dar testemunho. Eu não consegui me lembrar de nenhum testemunho da minha vida de milagre. E eu narrei milagres, né, de outras pessoas, de padres, sabe? A gente não pode falar mentira. A gente não pode omitir a verdade que é Jesus, né? Sabe? Então, o ideal, né? Agora eu tenho vários exemplos de milagres para dar como testemunho.
Amém, Mas no amém. início Glória eu a não Deus. tinha. E não inventei, né? E deu Aham, certo, né? Porque Deus, ele age, né? Ele age na sua aham. infinita misericórdia. Amém. É assim, é isso aí, né? Que a gente fica tremendo quando a primeira pregação, então, né, Beth? É isso que fica, né, então? A primeira, a 11ª, a 21ª. Isso! A gente vai E sempre tem que ser tremendo, assim, né? mas tem que ser assim. Quando você tem o Senão medo, a gente você se vai fazer acostuma. errado. É verdade, é verdade. Mas Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que não, não tem mais pergunta, não. não, então, Rogéria, você quer falar alguma coisa, Rogéria? Quero sim. Quero muito agradecer ao Núcleo de Pregação do Ministério do Vicariato Santa Cruz. Quero agradecer a Beth, né, por esse sim, por esse momento riquíssimo, né, desse fórum, riquíssimo para os pregadores desse vicariato, muito esclarecedores. Estou muito feliz, Beth, estamos muito felizes, Glória a né, Deus. porque é aquilo Verdade, que você verdade. falou, né? Aquele que está mantido pela graça do Espírito Santo, ele se reinventa, né? Eis-nos aqui falando de Por Jesus, isso que falando da palavra. o nome do nosso movimento é Renovação Carismática Inovação. Católica. Este passo Verdade. Exatamente. renova todas as coisas, né? E faz Amém. Então, mesmo. quero agradecer aos pregadores, um momento de unidade, né, Que do nós lindo. núcleo do Vicariato Santa Cruz, do Marquinhos, com os pregadores do Vicariato, e teremos mais. Quem quer mais, diz aí no chat. Eu quero mais, eu quero. Eu. E que Deus abençoe a todos. Muito, muito obrigado a todos. Quer Sim, falar, nossa Alfredo? irmãzinha. Ó, duas pessoas. Uma eu vi que é a Rose, Rose Trindade, do Vicariato Oeste. Ela está conosco. E uma outra irmã, ou irmão, lá de Vila Valqueire. Acho que até conhecida da Beth. Ela chamou de Betinha. Quem é que me chamou de Betinha? Rose Trindade. Alguém lá da Vila Valqueire. Ó, Elaine. 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 Minha irmã. Aí. Beijo, irmão! Eu falei que a família me chama de Betinha. Meus primos, meus tios. Quer falar, Alfredo? Não. Quer falar alguma só coisa? agradecer a Deus, né, por esse momento. Né, foi riquíssima, né? Foi riquíssimo esse momento. Beth, você quer falar alguma coisa, Beth? Eu quero dizer que foi maravilhoso ver Marquinhos, Rogério, Alfredo. Obrigado. Como é bom, né? Aquilo que Davi fala no Salmo, como é bom, maravilhoso ver os irmãos unidos em oração. É como o óleo que escorre, né, da barba de Araão, né? É lindo, é muito bom, né, Rogéria? A gente ter a graça de estarmos mesmo online juntos em Jesus, sabe? Eu quero pedir aí aos pregadores, a todos aqueles que amam a Jesus, pergunte todos os dias. Quando eu, bem jovenzinha, eu perguntava, a falecida Meire e outros irmãos lá do grupo Jovem de Oração, nós perguntávamos, Jesus, o que você quer que preguemos hoje? Aprendemos com o Padre Jonas. O que você quer que preguemos hoje? Tem aquilo, o que vamos fazer hoje, Espírito Santo? A gente perguntava, o que queres que pregamos hoje? Eu tinha meus 22 anos. O quê? Aí a gente pegava a palavra, né, daquelas sagradas promessas, aí tirávamos aquilo, a gente dava para todo mundo dentro, eu dava, né? Falava, dava o papelzinho para as pessoas dentro do ônibus, comentava aquela citação dentro do ônibus, no ponto do ônibus, na fila do mercado, em todos os lugares, a gente ficava pedindo isso que São Paulo dizia, né? Que eu possa falar, né, sem desassombro,
apregoá-lo sem desassombro algum, como é meu dever. Senhor, hoje o meu dever é pregar você no coração das pessoas. Como? Me mostra aí, Jesus. Faça essa pergunta a Jesus. Ouviram, pregadores da palavra de Deus? Amém. Beth, Eu sou Solange aqui de Jacarepaguá. Ô, Beth, tem aqui também o Carlos, hein? O Carlos, que era lá da Pino, acho, mandando um abraço para você. O Carlos. Brasipina. De Brasipina? Eu morei em Brasipina. Ele disse que era de lá e mandou um abraço para você. O povo gosta muito de você aqui. Beth, é assim, Beth, assim, em nome de todo o Biqueirá Santa Cruz, eu estou assim, muito contente de ter você conosco, muita saudade. Assim, foi uma tarde muito agradável, o que as pessoas estão colocando aí nos comentários, que foi uma tarde muito boa. Aí nós temos o Otávio de volta aí conosco aí eu vou aproveitar assim para falar. O Otávio é um grande irmão, nós somos primos, né? Na verdade, eu e o Otávio. E quando eu cheguei no meu grupo de São do Espírito, ele já estava. E fui recebido com muito, de braços abertos aí pelo Otávio. Desculpa, uma tia minha, Celinha, de Salvador. Tá aí, ó. Aí. Glória a Deus. Aí, quer dizer... Salvador, Bahia. Glória a Deus. Assim, para a gente, em nome do Biqueirá Santa Cruz, eu estou muito contente mesmo de ter você conosco. Muito obrigado. Assim, que o Espírito Santo continue a te usar, que Amém. O Espírito Santo continue usando muito a você, sabe, Beth? Eu fico falando assim que a minha esposa fala assim para mim, Marquinhos, todo mundo é seu amigo. Eu falei, Jaque, eu só faço amigos. E é a nossa vida de viver nessa união que o Senhor, Ele continua levando a gente para água mais profunda, que na verdade nós não sabemos fazer nada, mas é o Espírito Santo que vai nos ungindo para que dá condições da gente fazer. Que em janeiro, quando assumi o vicariato, eu falei, tudo bem, vamos lá, gente, eu conto com o meu povo. Aí chegou em março, teve a pandemia, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas o Senhor faz tudo. E aí, o trabalho que vocês estão fazendo. O Otávio está aí, que é um grande irmão meu, né? Que eu cheguei, já estava no grupo de oração, um grande irmão, que eu tenho um carinho muito grande por ele, sabe disso? E muito obrigado para cada um de vocês. Rogério, Alfredo, e todo o núcleo, e todo o povo do Biqueirá Santa Cruz, todos os coordenadores, todos os conselhos. Mas eu vou trazer uma última palavra aqui para a gente, que veio da nossa intercessão. Que a nossa intercessão mandou mais uma palavra que foi para esse encontro que nós tivemos aqui. E essa palavra está lá em Colossenses 3. Colossenses 3, no versículo de 1 ao 4. Colossenses 3, versículo de 1 ao 4. E ele vem dizendo assim, Colossenses 3, do versículo de 1 ao 4. Se, pois, ressuscitasse com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não da terra, pois morrestes e a vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também com eles serão manifestados em glória. Amém. Aleluia. E essa palavra, eu acho que resume tudo isso que foi essa tarde, né? Que nós com certeza vivemos essa palavra aí de Efésios, e essa palavra que veio da intercessão do Biqueirá Santa Cruz. E a intercessão, como eu falo, tem trabalhado muito, né? Assim, mesmo, né? E esse agradecimento fica assim, Beth, para você, muito coração, ao nosso Ministério de Comunicação, né? Que tá aí. Isso! Vocês, parabéns, Sônia. Sônia, Igor, que é o filho dela, gente, magnífico trabalho. Jorge, todo mundo aí, Ministério de Comunicação. Lindo, gente. Então, assim, a gente vamos
já terminar, e eu não posso deixar de terminar também, o Beth, sem falar de uma palavra. A palavra é assim, estou falando que quando eu fui eleito coordenador vicarial, Beth, eu estava recuperando uma cirurgia, quando eu fui eleito vicarial. Nós oramos por você. Isso, eu estava lá orando. E naquele dia, quando o Henrique me ligou, lá da sede, o Henrique me ligou, naquele momento o Senhor me deu essa palavra, que o Henrique me ligou para fazer toda aquela coisa que esse trabalho que faz, né? E a palavra que o Senhor me deu naquele dia, eu trago ela comigo todos os dias, que está lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e crestes, e sabes de quem aprendestes. Essa é a pergunta, essa foi a palavra que o Senhor me deu lá no dia 24 de novembro. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e crestes, e sabes de quem aprendestes. E nós sabemos perfeitamente de quem aprendemos, né? Tudo isso que vem da parte do Senhor Jesus Cristo. E, como você vê, a palavra de Deus, isso tem que ser, como fala a palavra, nosso rolo, né? Nós temos que se alimentar todo dia. Todo dia, se alimentar da palavra de Deus e não deixar o nosso peso pedindo a nossa mãe para interceder pela nossa vida, pela nossa caminhada. Não é isso? Podemos aqui permanecer firme aqui. Né? É verdade. O meu então, aqui, ó, pertinho. Ficamos assim firme. Eu não sei se... Deixa eu pegar. Eu não sei se o Otávio vai conseguir voltar aí para da internet do Otávio. Se o Otávio puder voltar, para a gente também terminar com louvor. Louvado. Assim. Então, a gente possamos rezar assim, nesse final, um Pai Nosso, para agradecermos mesmo ao Senhor, porque precisamos agradecer mesmo ao Senhor, porque às vezes nós pedimos muito, mas agradecer por tudo que tem realizado na nossa vida. Com tudo que nós estamos passando aí, Ele tem cuidado de nós. Tem uma passagem que eu falo muito aqui no Vicariato, Beth, que é lá em Êxodo 14, que quando aquele povo estava caminhando pelo deserto e não tinha por onde passar, mas o Senhor abriu aquele mar vermelho para aquele povo inteiro. Está lá em Êxodo 14, o povo passar. E é assim que Ele está fazendo conosco, sabe? Nós estamos passando até enxuto por tudo isso aí. Não estamos deixando de levar a palavra de Deus a todo esse povo, mesmo com essa pandemia, com tudo isso. E temos que agradecer ao Senhor por tudo. Porque ninguém daqui de nós sabíamos como vamos usar a internet, nem nada. E você tem essa palavra hoje nova, que veio das partes da sua filha, precisamos logar o Senhor, né? Essa palavra aí, precisamos estar logados no Senhor, né? Que é o Senhor, né? E eu esqueci. Otávio, tu quer partilhar para falar alguma coisa, Otávio? Quer falar alguma coisa? Quer, Otávio, falar alguma coisa? Acho que a internet dele não está... Mas vamos então rezar esse Pai Nosso. Ele falou aí. O Espírito Santo me deu, através de você, me deu uma dica para o final aqui. Vamos primeiro rezar um Pai Nosso, Otávio? Para a gente, antes do louvor, vamos rezar um Pai Nosso em agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem realizado no nosso povo e todo mundo. Possamos botar nessa oração o nosso sacerdote, os nossos bispos, o nosso Papa. Possamos botar nesse Pai Nosso todos o nosso povo de Deus, por tudo que Ele tem realizado, que o Senhor esteja mesmo, Ele está marchando à frente, à nossa frente. Amém? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Disse-me o Senhor.